pasar la palabra a nuestra colega invitada Beatriz Gali, que es miembro de CLADEM y asesora regional de las políticas de IPAS para América Latina. Obrigada, bom dia. Eu queria agradecer o convite de participar desse evento. Para mim é muito importante, porque eu trabalho muito na prática e, às vezes, é importante parar um pouco e refletir de uma forma mais acadêmica sobre a realidade, o que está acontecendo. Então, é muito importante ter esses momentos de reflexão coletiva, mas assim, com um enfoque mais acadêmico. A minha apresentação ela vai se enfocar no acesso ao aborto no Brasil, tanto da perspectiva do aborto inseguro, né, considerando os dados relativos ao aborto inseguro no Brasil, como também o acesso ao aborto legal, também com base nos dados oficiais do Ministério da Saúde, né, para mostrar um pouco qual é o panorama que a gente tem hoje no Brasil sobre o aborto. E depois, eu vou apresentar uma reflexão sobre a distância que existe entre o marco legal vigente e a realidade das mulheres. Então, a gente tem um marco legal que, na verdade, ele não garante o acesso das mulheres ao aborto legal e seguro, né? Mesmo nos casos previstos em lei. Depois eu vou falar um pouco das barreiras nos serviços de saúde em relação a esse acesso, também um pouco sobre os estándares de direitos humanos que são usados como ferramentas para o nosso movimento, né, pela ampliação do acesso das mulheres ao aborto e também para as mudanças legislativas, como isso vem sendo usado, né, do ponto de vista de argumentos políticos também para a gente conseguir avançar nessa luta. E depois um pouco dos desafios que existem hoje no Brasil diante do contexto político que a gente está vivendo para conseguir avançar no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente olhando na perspectiva do legislativo. Então, vou dar alguns exemplos, né, das ameaças que existem aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Pode ir passando, por favor. Eu estou só falando um pouco o que eu vou falar, depois a gente vai passando. E algumas estratégias que a gente vem trabalhando. E antes disso, também eu queria apresentar o trabalho do IPAS, como é que o IPAS trabalha aqui no Brasil. O IPAS é uma organização que trabalha pela saúde sexual e reprodutiva, tem escritório em vários países do mundo. Na América Latina, tem escritório no México, na Bolívia e na Nicarágua, que é um escritório centro-americano. E no Brasil não tem escritório. Então, o meu trabalho é mais voltado para os países da América Latina de uma forma geral. É um trabalho regional. Mas, paralelo a isso, aqui no Brasil, o IPAS vem colaborando com as organizações feministas brasileiras nessa questão do acesso ao aborto legal e seguro. E, mais recentemente, nós estamos fazendo parte de uma força-tarefa que é composta pela organização feminista CEFEMEA, o Observatório de Políticas para a Sexualidade, a SPW, e algumas feministas autônomas da Articulação de Mulheres Brasileiras, para a gente conseguir, então, traçar estratégias de enfrentamento a essas ameaças de retrocesso no âmbito do legislativo. Então, foi feito um estudo sobre esse processo político de 2 anos para cá e as ameaças existentes, e depois eu posso compartilhar, que eu acho que pode ser um insumo interessante para a pesquisa de vocês, que mapeia todos esses atores no legislativo e as ameaças em termos de projetos de lei que estão em discussão. Então, eu vou começar, então, a apresentação sobre os dados do aborto. Os dados em relação ao aborto legal foram retirados aqui dessa apresentação na pesquisa que foi conduzida pela antropóloga Débora Diniz, da Universidade de Brasília. Foi feita uma avaliação recente dos serviços de aborto legal no país, e essa pesquisa, então, tem um artigo sobre os principais resultados, que está disponível na internet. E foram avaliados 68 serviços, que são considerados os centros de referência de aborto legal no país, dentro do Sistema Único de Saúde. E, desses 68 serviços oficiais, se chegou a um número de 37 serviços considerados ativos, né, funcionando, sendo que 7 serviços estão inativos. Então, isso é para vocês terem uma ideia como é difícil ainda o acesso ao aborto legal, e, ainda por cima, considerando que esses serviços, a maioria está localizada dentro dos centros das capitais, ou seja, as mulheres que moram longe têm mais dificuldade de acesso a esses serviços.
Então, só um pouco dos dados que foram examinados no período de 2013 a 2015, de 20% a 30% das vítimas que buscam atendimento médico, somente 10% a 30% continuam com o tratamento. Então, na verdade, as mulheres que, de fato, têm acesso a um número ainda super restrito. Quer que eu passe? Melhor, né? É aqui? Tá. Bom, esse é a nossa legislação, né, sobre o aborto no Brasil. O nosso Código Penal é de 1940. Existem algumas hipóteses que excluem a ilicitude, que estão previstas no artigo 128, inciso 2, no caso de risco de vida para a mulher e no caso de estupro, e, mais recentemente, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2012, também estende a possibilidade de interrupção legal da gestação para mulheres com gestação de fetos anencefálicos. Os serviços de aborto legal, então, hoje, no Brasil, eles também atendem esses casos de gravidez com fetos anencefálicos. Em tese, deveriam também estar realizando esses procedimentos. Além disso, tem uma lei 12.845, de 2013, que foi uma lei que foi muito discutida e foi considerada uma vitória pelo movimento de mulheres, é uma lei federal, que estabelece o tratamento obrigatório, integral, para as mulheres vítimas de violência sexual em todos os serviços públicos de saúde. Então, na verdade, ela vem repetir o que já prevê a norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual do Ministério da Saúde, mas ela coloca um status de lei federal, então ela acaba com essa disputa que existe, muitas vezes, em alguns serviços, de profissionais que falam que não conhecem a norma técnica, que é uma portaria, e aí tem toda essa discussão. Então, veio essa lei, e ela, então, determina e estabelece todas as obrigações por parte dos profissionais no campo da atenção à violência sexual. Então, por exemplo, uma coisa importante é que a norma técnica prevê que só é necessário o consentimento por escrito da mulher. Quer dizer, a palavra da mulher deveria bastar para ela conseguir o acesso ao aborto previsto em lei. Então, a Lei 12.845 ela também estabelece isso, e ela foi muito contestada, principalmente pelos setores conservadores religiosos, no âmbito do legislativo, né? Foi uma lei que enfrentou muita resistência. A questão da exigência do boletim de ocorrência ainda é uma barreira, ou a autorização judicial por parte dos profissionais de saúde para poderem realizar o procedimento, mesmo não sendo necessário. Isso foi constatado na pesquisa que avaliou os serviços, de que isso ainda ocorre, é ainda uma realidade. Além disso, também existe o questionamento da veracidade da narrativa da vítima de violência sexual, como se a palavra dela não fosse suficiente. Então, existe uma recusa generalizada dos profissionais de saúde em muitos serviços, com muita ênfase no estigma em relação ao aborto, por parte das próprias equipes de saúde. Existe a objeção de consciência ainda não formalizada, mas assim informal e tolerada pelas instituições de saúde. E, na prática, o que acontece é que, de uma equipe de 40 profissionais, uma média de mais ou menos 2 profissionais, pelo menos no serviço do Rio de Janeiro, que a gente fez um levantamento há 10 anos atrás, a gente constatou isso. Uma equipe de 40, somente 2 realizavam o procedimento dentro de um serviço de referência de violência sexual. Além disso, essa prática se estende para outros profissionais que não só os médicos, né? Enfermeiros, outras pessoas, anestesistas, que atuam também na equipe de saúde. Isso dificulta o acesso das mulheres. Existem alguns limites à alegação da objeção de consciência, né, ou à recusa dos profissionais de atender as mulheres, que está prevista na norma técnica, mas elas não são observadas, essas exceções. Por exemplo, a não existência de um outro médico para atender aquela mulher, a obrigação do profissional de recomendar outro profissional que atenda aquela mulher, isso ainda não é uma prática nos serviços de saúde. Ou, então, a própria necessidade de que ele mesmo realize, por essas dificuldades de conseguir o acesso em outra instituição, ou que haja outro profissional naquela cidade, por exemplo.
existe também uma falta de informação por parte dos profissionais de saúde em relação à legislação e às políticas públicas em relação ao acesso ao aborto legal. Isso também dificulta, porque muitas vezes eles se recusam a realizar o procedimento porque eles têm medo de sofrer algum tipo de criminalização, investigação policial. Isso gera também essa dificuldade do acesso, né? Aí está o nome da pesquisa e o artigo que está disponível online. Então, qual é o panorama, né, considerando todas essas barreiras para o acesso ao aborto legal e a realidade do número de abortos inseguros no país? O primeiro serviço de aborto legal no Brasil foi instalado aqui na cidade de São Paulo em 1989, ou seja, desde então, a gente ainda não consegue, de fato, garantir o acesso das mulheres. Nos últimos 3 anos no SUS, houve 100 vezes mais casos de atendimento de mulheres para tratar de complicações de aborto do que mulheres que conseguiram obter o aborto previsto em lei nos serviços públicos de saúde. Só para vocês verem essa comparação, né, pelos dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde, em 2015, 181 mulheres foram hospitalizadas para tratamento dos abortos inseguros no SUS. Ainda não temos os dados das mulheres que tiveram acesso ao aborto legal, mas, em 2014, tem uma comparação que, para 185 mil casos de mulheres hospitalizadas para tratamento de complicações de aborto inseguro, somente 1.600 mulheres tiveram acesso ao aborto previsto em lei. Então, é uma distância muito grande aí dessas duas realidades, né? Então, ainda, de fato, as mulheres têm pouquíssimo acesso ao aborto previsto em lei. Bom, quais são os desafios que a gente tem hoje no Brasil em relação ao acesso ao aborto legal e à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos de forma geral? A gente tem ameaças de retrocesso no âmbito do legislativo, através de projetos de lei que são apresentados e defendidos por parlamentares que são membros de bancadas religiosas, que estão hoje ocupando o Congresso Nacional. A gente tem uma composição, em geral, do Congresso Nacional, que é considerada a mais reacionária e conservadora desde a ditadura militar, né? Já houve levantamentos e pesquisas sobre isso. Então, assim, a dificuldade de avançar é enorme. Então, assim, o que a gente vem tentando, como movimento social organizado, é impedir os retrocessos. Então, a gente vem mantendo uma vigilância constante e tentando, então, em cada projeto de lei desses, conseguir aliados e, para, de alguma forma, tensionar e impedir a aprovação. Então, hoje, a gente tem 2 projetos de lei que são bastante emblemáticos. É o PL 5069, que foi apresentado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é um projeto de lei que vem de encontro àquela Lei 12.845 para atendimento integral e obrigatório das vítimas de violência sexual em todos os serviços de saúde. Ele prevê uma série de medidas de retrocesso, que depois eu posso explicar em mais detalhes. E também tem o Estatuto do Nascituro, que coloca o nascituro, né, com os mesmos direitos das crianças e adolescentes já nascidas. Então, tem um potencial de aumentar a criminalização dos profissionais de saúde e das mulheres que tentem aborto nos casos que são previstos em lei pelo Código Penal hoje. Então, esses 2 projetos de lei vêm sendo tratados como prioridade pela bancada religiosa, mas com todo o turbilhão político que vem acontecendo nos últimos meses, estão ali adormecidos. O PL 5069 já vai ser levado a plenário, Estatuto do Nascituro está na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a gente está atento a isso. Além disso, a gente também já detectou um aumento de denúncias por parte dos profissionais de saúde em relação às mulheres que buscam atendimento pós-aborto, né? A gente fez uma pesquisa no estado do Rio de Janeiro que mostra essa tendência de aumento das denúncias por parte dos profissionais de saúde, um aumento de processos judiciais em relação a isso, também um aumento de operações policiais articuladas e organizadas para tentar fechar clínicas clandestinas de aborto, né, com prisão de mulheres que estão sendo atendidas e também de profissionais de saúde que atuam naquelas clínicas, que, de alguma forma, dá uma resposta ao clamor público em relação a algumas mortes que aconteceram no ano de 2014, que foram bastante discutidas e bastante veiculadas nos meios de comunicação, que foram 2 mulheres que morreram após serem tratadas em 2
em 2 clínicas clandestinas e foram encontradas em situação assim aterrorizante. Uma delas foi encontrada na mala de um carro com o corpo carbonizado, sem os membros inferiores e superiores, sem arcada dentária. Então, assim, situações bem críticas. Então, por conta disso, se aumentou muito essas operações policiais, né? Aumentando também o número de mulheres que têm um risco maior de morrerem de aborto inseguro, também pelo fechamento de algumas dessas clínicas. E também é o fato de haverem hoje conservadores, né, religiosos em relação aos direitos sexuais e reprodutivos que ocupam cargos dentro do Poder Executivo e que já se manifestaram publicamente, que são a favor do direito à vida desde a concepção, que não vão apoiar nenhuma iniciativa para ampliar a legislação em relação ao aborto, como é o caso da secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelas, que está hoje ocupando o cargo. Bom, quais são as estratégias de incidência e mobilização que vêm sendo adotadas diante desse cenário? A gente vem também identificando um aumento muito grande de uma mobilização, de um feminismo autônomo, jovem, radical e espontâneo, que se organiza pelas redes sociais e vem ocupando as ruas. A gente chama até uma grande mobilização em torno do PL 5069, que aconteceu no ano passado, contra o PL, de Primavera Feminista, porque era também associada ao Fora Cunha, que era uma campanha contra o presidente da Câmara, que foi o autor do projeto, por estar envolvido em várias denúncias de corrupção. E isso gerou uma mobilização nas principais capitais, e foi a primeira vez, realmente, que as mulheres tomaram as ruas para defender o direito ao corpo, o direito ao aborto legal e seguro, de uma forma que chamou a atenção dos meios de comunicação tradicionais. Isso foi uma mobilização bastante intensa. Então, esse é um fenômeno novo. Paralelo a isso, também, dentro do Senado, houve uma sugestão legislativa que foi encaminhada pelo Portal de Cidadania do Senado, que é uma possibilidade de você propor uma legislação a partir da sociedade civil, desde que você consiga 40 mil assinaturas apoiando aquela proposta. E, nesse caso, foi uma proposta para legalizar o aborto até a 12ª semana. Então, isso hoje está no Congresso. Foram realizadas 5 audiências públicas. Então, essa força-tarefa que o IPAS faz parte, junto com o CFEMEA e outras, a gente conseguiu, então, pautar, sugerindo nomes para falarem nessas audiências públicas, apresentando os argumentos a favor dessa sugestão legislativa, médicos, acadêmicas, inclusive outras feministas latino-americanas da Nicarágua, do México, também para comparar essas realidades. E a gente vem conseguindo, de alguma forma, incidir e promover um debate público em relação a esse tema. Então, também, outras campanhas espontâneas online, como Não à Cultura do Estupro, também ajudam a mobilizar a opinião pública pelo direito ao acesso legal e seguro. E isso vem acontecendo também de uma forma bem intensa nas redes sociais. Além disso, as outras alianças necessárias, por parte do movimento de mulheres, para poder ampliar essa luta pelo aborto legal e seguro, vêm sendo estabelecidas, como, por exemplo, um movimento pelo Estado laico. A gente vem trabalhando junto com parlamentares dentro da Frente Parlamentar pelos Direitos Humanos também, que é uma frente progressista, que foi formada exatamente para tentar ser uma contravoz aí diante de todas as ameaças de retrocesso. Então, são integrantes dessa frente o movimento pelo Estado laico, o movimento pela legalização das drogas também vem mantendo um diálogo muito intenso sobre a necessidade de legalizar o aborto, o movimento LGBT, o movimento de direitos humanos mais tradicional, que trabalha com outros temas, também vem se somando à luta pela legalização do aborto, e essa frente parlamentar com deputados aliados, que ainda é uma frente parlamentar pequena, mas que vem ampliando o grau de incidência também dentro do legislativo. E além dessas estratégias, tem as estratégias mais na ótica do direito, do direito internacional, que vem a partir do uso dos estándares de direitos humanos para conseguir avançar no campo legislativo e também, principalmente nas nossas mensagens, quando a gente faz uma articulação, por exemplo, com membros da comunidade jurídica ou mesmo associação de profissionais de saúde, mostrando que existe um movimento global que vem reconhecendo os direitos sexuais e reprodutivos como parte dos direitos humanos e que já existem muitas recomendações de órgãos de monitoramento dos tratados internacionais para os países revisarem as legislações punitivas em relação ao aborto,
mostrando que já existe hoje, por exemplo, um olhar sobre essa recusa dos profissionais de saúde em realizar o aborto legal em casos de estupro, como sendo tratamento desumano e degradante, né, com base no último relatório do relator contra a tortura, o Juan Mendes, que é da Argentina. Além de tudo, também contra a denúncia dos profissionais de saúde, das mulheres que buscam serviços de saúde, também como um exemplo de violação do dever de confidencialidade, de sigilo profissional e situação equivalente à tortura, a tratamento desumano e degradante. Então, eu acho que eu já falei tudo. Aí eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Obrigada.